morre, Deus nunca é vencido. Bem, eu sou o professor Luiz Roberto e hoje nós vamos conversar sobre sistemas de medidas. Bem, medir é uma coisa muito importante para o conhecimento científico. Para descobrir uma lei, as leis que governam os fenômenos naturais, os cientistas devem realizar medidas de grandezas, tais como comprimento, massa, volume, tempo, etc., né? E relacionar essas medidas com o fenômeno a ser medido. Então, para tanto, nós vamos aprender a trabalhar com os sistemas de medida. Medida de comprimento, medida de massa, medida de tempo. E outras também. Tá? Então, é necessário, nesse primeiro momento, se fazer uma pergunta. O que é medida? Antes de respondermos essa pergunta, vamos nos basear em alguns exemplos. Tá? Como medir, por exemplo, a grandeza de comprimento? Se eu quero medir o tamanho ou o comprimento de um muro. Como medir a massa de um corpo? Como medir o volume, a capacidade de um recipiente? Então, essas respostas vão ver através de alguns exemplos. Para medirmos o comprimento do muro, vamos usar uma régua ou o metro. Ele vai me dar o comprimento, vai medir a largura, vai medir a altura. Para tanto, nós vamos comparar um padrão, que é o metro, com a grandeza que se quer medir. Por exemplo, a largura do muro. Na balança, como é que eu vou medir a massa desse bloco? Então, eu vou colocar no outro prato um pezinho, uma massinha, já conhecida, pré-determinada, que é a massinha de 1 quilo. Então, para medir a massa da barra, colocamos no outro prato pezinhos de 1 quilo. Com isso, a balança que antes tinha sua agulha desequilibrada, agora ficou equilibrada. É sinal que o peso, ou melhor dizendo, a massa desse bloquinho é igual à massa de 3 pezinhos que eu coloquei à direita. Se cada pezinho tem 1 quilo, logo essa massinha tem 3 quilos. Se eu quero medir a capacidade volumétrica de um barril, eu vou pegar o padrão, por exemplo, aqui eu tenho uma garrafa de 1 litro e vou despejando o líquido que eu quero medir a capacidade do tanque, a capacidade do barril, vou despejando litros desse líquido, no caso poderia ser água, dentro desse barril. Então eu estou comparando o padrão de 1 litro com a capacidade do barril. Aqui eu estou comparando a massa do bloquinho com uma massa padrão. E aqui, para medir o comprimento, estou comparando o tamanho, o comprimento, a largura desse muro com o padrão, a unidade padrão, que é o metro. Então, o que vem a ser medir? Medir nada mais é do que uma comparação. A comparação entre o que se quer medir, a grandeza que se quer medir, no caso aqui do muro, é a largura, quer-se medir a largura desse muro, com o padrão, que no caso é o metro. No caso da balança, quer-se medir a massa do bloquinho com o padrão de 1 quilo. Então esse aqui é o padrão, e aí eu faço a comparação entre os dois. Se eu quero medir qual é a capacidade volumétrica desse tanque, desse barril, então vou pegar um padrão, que é 1 litro, e vou despejando até completar completamente o barril. Perfeito?
Então, comparando o metro com a largura do muro. A massa de 3 quilos com a massa do bloquinho. Cada garrafa de 1 litro comparo com a capacidade do barril. Então podemos dizer assim: medir uma grandeza é compará-la com outra grandeza da mesma espécie ou natureza, tomada como unidade de medida. Então, por exemplo, para medir o comprimento, vou usar como padrão ou unidade medida é o metro. Para medir a massa, vou usar como padrão ou unidade de medida o quilo. E para medir a capacidade desse barril, vou usar como unidade de medida o litro. Então são essas unidades que nós vamos começar o nosso estudo de sistema de medidas. Tá? Só como curiosidade, antes do século XVII, usava-se como padrão para unidade de comprimento, da grandeza comprimento, o pé do rei, ou a jarda, que era a distância entre a ponta do dedo maior do rei e a ponta de seu nariz. A polegada, que era a largura do dedo do rei. Repara, um negócio tanto quanto complicado. Porque quando mudava de rei, essas medidas também mudavam. O rei de um reinado não era o mesmo de outro reinado. Por conseguinte, o pé do rei, de um rei, era diferente do pé do outro. Meados do século XVII e século XVIII, resolveu-se estabelecer um padrão que foi o metro. A princípio, não foi aceito, já que as pessoas já estavam acostumadas com a medida anterior, até que Napoleão resolve deixar as duas formas. E à medida que o tempo foi passando, a população foi verificando que realmente utilizar o metro como padrão era muito melhor e mais fácil, mais preciso que usar o pé do rei como padrão. E aí o metro foi se fixando. Para tanto, foram criadas regras a fim de estabelecer qual era o tamanho do metro, tamanho preciso para o metro. Da mesma forma, as outras unidades. Com isso, deixou de existir aquela briga entre um reinado, um país e outro país, pois assim todos passavam a usar o mesmo sistema de medida. A Inglaterra fugiu um pouco disso aí e mantém ainda um outro sistema, que é o pé e a polegada, mas ainda assim já se estabeleceu o que é um pé comparando com o metro. Então o pé, para não mudar, quando mudasse o rei, mudava o tamanho do pé, então aí não, se fez uma proporção entre o pé do rei e o metro. E aí usa-se essa medida como medida padrão lá na Inglaterra. Perfeito? Para iniciarmos nosso estudo, nós vamos começar trabalhando com as unidades de 3 grandezas básicas. Quais são? O comprimento, a massa e a capacidade volumétrica, tá? Ou o volume. Vamos criar um quadro tentando mostrar para vocês as unidades básicas dessas 3 grandezas: comprimento, massa e volume. Os seus múltiplos, submúltiplos e a unidade fundamental. Estou começando pelo comprimento. A unidade fundamental foi o metro. Tá? Então, como eu falei, foi criado, foi fixado, vamos dizer assim, a partir do final do século XVIII. Tá? Porque entre 17 e 18 ficou aquela briga, né, que só foi ser resolvida no final
do século XVIII. E aí ficou como um padrão para quase todos os países do mundo. Então, para os múltiplos e submúltiplos, foram dados letras ou nomes gregos e latinos para representar os múltiplos e submúltiplos. Então, para representar os múltiplos, o quilo, o hecto, a deca, os submúltiplos, o deci, o centi e o mili. Tá? Então, no caso, como se trata do comprimento, vai ficar o quilômetro, falamos corretamente, quilômetro, o hectômetro, hectômetro, decâmetro, decâmetro, decímetro, decímetro, centímetro, centímetro, milímetro, milímetro, que nós abreviamos assim. Então, o quilo, no caso, quilômetro, km. O hectômetro, hm. O decâmetro, DAM. O decímetro, DM. O centímetro, CM. E o milímetro, MM. Os múltiplos e submúltiplos correspondem a uma potência de 10. Então, por exemplo, o quilo corresponde a 1000 metros, ou seja, 10 à terceira. O hecto, 100 metros, 10 à segunda. E o decâmetro, 10 metros, 10 a 1. Tá? Mas, por enquanto, vamos trabalhar com o próprio valor. Então, o que quer dizer isso? Que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 10 hectômetro, 1 hectômetro, perdoe-me, corresponde a 100 metros. 1 decâmetro, 10 metros. O mesmo vai acontecer com os submúltiplos. Então, o decímetro é 0,1, é 1/10 do metro. Então, 10 a menos 1. O centímetro é 1 centésimo, ou seja, 0,01, 10 a menos 2 do metro. E o milímetro é 1 milésimo, ou 0,001, que é 10 a menos 3. Então, você poderia me perguntar como é que isso vai aparecer na prova. Bem, diversas formas. Tá? Vai aparecer não só em problemas que você tem que transformar as unidades, como também vai aparecer em física, como operar com essas potências de 10, para que a medida fique corretamente escrita, ou fisicamente escrita. Tá? Mas vamos deixar isso para depois. No momento, vamos nos preocupar apenas em converter as unidades. Vamos fazer agora a conversão das unidades de comprimento. Tá? Então, eu quero chamar a atenção que, comparando os múltiplos e submúltiplos do metro, verificamos que cada um deles é 10 vezes maior ou 10 vezes menor que as unidades imediatamente vizinhas a ele. Então, traduzindo isso aí. Então, por exemplo, se eu tenho 1 quilômetro, isso corresponde a 10 hectômetros. Perfeito? Se eu tenho 1 hectômetro, corresponde a 10 decâmetros. Então, o vizinho a ele é 10 vezes maior. Então, 1 quilômetro é 10 vezes maior que 1 hectômetro. Perfeito? Da mesma forma, 1 hectômetro é 10 vezes maior que 1 decâmetro. Agora, se eu tenho deixa eu pegar uma outra caneta para chamar a atenção aqui. Se eu tenho 1 milímetro e quero passar para centímetro, então isso é 0,1 centímetro, ou seja, 10 vezes menor. Se você tem 1 centímetro, quer passar para decímetro, então é 0,1, é 10 vezes menor. Então, quando você vai dos múltiplos
para os submúltiplos, você vai aumentando de 10 em 10. Ao contrário, você vai dividindo de 10 em 10. 10 vezes maior para a direita, 10 vezes menor para a esquerda. Perfeito? Então vamos tentar explicar isso de uma forma a facilitar o seu entendimento. Então vejamos. Nós temos 6,78 decímetros e queremos passar para milímetro. Repara, se eu colocar aqui na escadinha, eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então vou pegar o 6, que representa o decímetro, e vou colocar no degrau do decímetro. Está aí. Agora, vou pegar o restante e vou colocar o 7 no próximo, que é o centímetro, e o 8 no milímetro. Perfeito? Como você quer passar de decímetro para milímetro, ou seja, se você passar de decímetro para centímetro, você vai acrescentar, vai multiplicar por 10. Multiplica por 10. Se você passa de centímetro para milímetro, você multiplica por 10 também. Logo, para ir de decímetro para milímetro, eu vou multiplicar 10 vezes 10, ou seja, eu vou multiplicar por 100. Isso corresponde a dizer que eu vou pegar essa vírgula e vou andar com ela para a direita, quantas casas eu tenho até chegar à unidade que eu quero. Eu tenho 1, 2 casas. Então eu vou andar com a vírgula para a direita, 1, 2. Então isso vai corresponder a 678 milímetros. Perfeito? Ora, então fica relativamente simples. Para você transformar, basta andar com a vírgula tantas casas você vai percorrer até chegar à unidade assim desejada. Segundo exemplo, vamos imaginar que nós temos o valor. Então, se eu tenho 42,54 metros e quero passar para milímetros. Então, olha só, vou pegar o 2, que está na casa do metro, vou colocar aqui, o 2 está aqui, na casa do metro. O 4, então, vai ocupar a casa à frente, que é do decâmetro, e o restante vai ocupando as casas abaixo do metro. Então, o 5 é o decímetro, o 4 é o centímetro. Perfeito? Como você quer passar de metro para decímetro, então de metro para milímetro, de metro para decímetro, você andou uma casa. Então, a primeira casa. De decímetro para metro, de decímetro para centímetro, você andou a segunda casa. De centímetro para milímetro, você andou a terceira casa. Então, eu vou andar com a vírgula 3 casas. Então, eu vou andar 1, 2. Repara, só que na casa do milímetro não tem ninguém. Então, eu coloco um 0. Pronto. Agora sim, eu posso parar com a vírgula logo aqui. Então, 42,54 metros vai corresponder a 42.540 milímetros. Perfeito? Para um método prático, vamos usar uma regrinha prática, como queira, um método prático, está no mesmo. A vírgula se desloca para o lado das duas menores unidades consideradas, sendo uma casa para cada vez que mudamos do nome de uma unidade para o nome de uma unidade vizinha. Então, por exemplo, se eu tenho 7,285 decâmetro e quero passar para decímetro,
Então, isso quer dizer que você vai andar com a vírgula do decâmetro, que é maior, para o decímetro, que é o menor. Então, nesse caso, você vai passar do decâmetro para metro, uma casa. Primeira casa. Do decâmetro, você vai passar para o decímetro, que é menor. Segunda casa. Então, isso quer dizer que você vai andar com a vírgula duas casas. Então, essa vírgula vai sair daqui e vai andar para a direita, duas. Então, isso vai ser 728,5 decímetro. Perfeito? Vamos supor que você tem um outro exemplo. Vou colocar aqui um outro exemplo. Eu tenho 1,425 hectômetro. E quero passar isso para centímetro. Então, repara, o hectômetro está aqui. Então, deixa eu apagar aqui. Você vai passar de hectômetro para decâmetro. Então, essa é a primeira casa. Do decâmetro, você vai passar para o metro. Segunda. Do metro, você vai passar para o centímetro. Terceira. Para o decímetro, perdoe-me. Do decímetro, você vai passar para o centímetro. Quarta. Então, quantas casas você tem que andar? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou chegar aqui, vou tirar a vírgula daqui e vou andar 3 casas. Então, seria isso aqui, 8, 1, 4, 2, 5. Mas eu tenho que andar 4 casas. Vou andar 1 aqui, 2, 3. Mas peraí, são 4. Então, não tem a quarta casa. Você completa com o 0. Então, você andou 1, 2, 3, 4. Pronto, parou aqui. Perfeito? Então, sempre que você andar da maior para a menor, a vírgula vai andar quantas casas você percorreu. Ou para a direita ou para a esquerda. Perfeito? Por enquanto, estamos fazendo da maior para a menor. Então, agora você quer passar 65.300 decímetro para hectômetro. Então, repara, na escada, o decímetro está aqui. Então, você vai passar do decímetro para metro, do metro para o decâmetro e do decâmetro para o hectômetro. Então, você vai andar com a vírgula agora da direita para a esquerda. Então, você vai escrever. Está aqui, esse é o número. A vírgula está aqui, Quantas casas você vai andar? 1, 2, 3. Então eu vou andar 3 casas da direita para a esquerda. Então eu venho 1, aqui, 2, 3. Pronto, a vírgula agora vai ficar aqui. Hectômetro. Tanto faz deixar assim ou tirar esses zeros, já que eles não têm sentido. Então, isso corresponde a 65,3 hectômetro. Perfeito? Nesse outro exemplo, eu tenho 4.732 decímetros e vou para quilômetros. Então, eu vou andar, como eu estou em quilômetro, quero quilômetro, eu vou andar com a vírgula da direita para a esquerda. Então, se você vai andar da direita para a esquerda, você vai sair do decímetro, você vai para o metro, do metro para o decâmetro, decâmetro você vai para o hectômetro, e hectômetro você vai para o quilômetro. Ou seja, você vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Primeira, segunda, terceira, quarta. Você vai andar 4 casas. Perfeito? Então, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou andar 4 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Vou parar aqui.
Perfeito? Mas tem sentido deixar esse buraco aqui? Não, então eu completo com o 0. Perfeito? Então isso vai ser 0,4732 quilômetros. Ficou claro? Então, sempre que você andar para andar com a vírgula, vai corresponder ao número de casas que você vai percorrer até chegar à casa que você quer. Lembrando que sempre você vai andar com a vírgula da maior para a menor unidade. Alguma dúvida? Duas importantes observações. A primeira, os símbolos são sempre invariáveis. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, quando você fala assim, 20 metros, 150 quilômetros, 573 centímetros. Então, repara, esse S aqui está errado. Eu posso falar 20 metros, mas na hora de simbolizar eu tenho que falar 20 m. Da mesma forma, 150 quilômetros. Esse S não pode aparecer. É 150 quilômetro. 573 centímetros. Tiro S. É 573 centímetros. Isso não vale só para as unidades de comprimento. Vale também para as unidades, qualquer outro tipo de unidade de tempo. Então não se usa horas, tá? São 2 horas, 2 HS. Não, 2H. Já sabe que são 2 horas. Então não precisa colocar no símbolo o Szinho. Eu quero 5 quilos de carne, quilogramas de carne. Aí o cara coloca 5kgs. Não, tira esse S. É 5kg, tá? Quilograma. Uma outra. Em qualquer operação entre medidas de uma mesma grandeza, devemos ter todas as medidas numa mesma unidade. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo e quero saber qual é o perímetro, então o perímetro é a soma dos lados. Mas repara, eu vou somar, então eu vou pegar 2,4 metros, vou somar com 750 centímetros e vou somar com 3.510 milímetros. Pô, que samba do crioulo doido! Repara, cada medida está com uma unidade diferente. Não pode. Ou eu passo tudo para metro, ou eu passo tudo para centímetro ou milímetro, ou uma outra qualquer, mas não posso trabalhar com unidades diferentes. Então eu vou escrever aqui, o perímetro vai ser 2,4 metros e centímetro. Como eu vou passar de centímetro para metro, eu vou andar 2 casas. Então, 1, 2, 7,5 metros. Vou passar de milímetro para metro. Então, vou andar 3 casas. 1, 2, 3. 3,51 metros. Agora sim eu posso somar. Então, somando essas medidas. 1, 5, 10, 14. Vai 1, 7, 3, 10, 10, 12, com 1 que foi 13. Tá lá, 13,41 metros. Tá claro? Então você só pode somar se as medidas estiverem com a mesma unidade. Então vamos ver agora alguns exercícios resolvidos utilizando o que nós vimos até aqui. Então, primeiro, converta as medidas de comprimento. Tá? Então eu tenho 6,12 quilômetros e quero passar para metro. Então, nesse caso, eu vou ver que de quilômetro para hectômetro eu vou andar uma casa, de hectômetro para decâmetro
2 casas, de decâmetro para metro, 3. Então, tem que andar 3 casas. Então, eu vou escrever a 6, 1, 2. Aqui eu tenho uma casa, 2 casas. A terceira casa não tem ninguém aqui, então eu coloco 0, pronto. Converti. Perfeito? Aqui, 37,45 metros e quero passá-lo para milímetro. Então, eu vou passar de metro, vou andar com a vírgula de metro para milímetro. Mas é importante lembrar que de metro para milímetro, eu vou andar de metro para decímetro, de decímetro eu vou pular para centímetro, de centímetro eu vou para milímetro. Então, eu vou 1, 2, 3 casas também. Então, eu vou escrever 37,45. Então, aqui é o metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Vou parar com a vírgula aqui. Só que eu não preciso colocar essa vírgula ao final. Já sei que ali no final tem uma vírgula. Então, 37,4 milímetros é a mesma coisa que 37.450 milímetros. Perfeito? Nesse outro exercício, eu quero passar de centímetro para metro. Então, se eu vou passar de centímetro, que é uma unidade pequena, para metro, então eu vou andar com a vírgula agora da direita para a esquerda. Então, veja, centímetro está aqui. Vou passar de centímetro para decímetro. De decímetro, eu vou a metro. Então, eu vou andar 1, 2 casas. Então, eu vou escrever 5, 4, 5, 4. A vírgula que estava aqui, a casa decímetro, a vírgula que estava aqui, perdoe-me, a casa pulou a casa do decímetro, veio para a casa do metro. Pronto. Está lá. Então, 545,4 centímetros é 5,454 metros. Então, veja só, nesse exemplo, eu quero passar de metro para quilômetro. Então, vou andar com a vírgula da direita para a esquerda. Lembrando que metro, vou para o decâmetro, decâmetro, vou para o hectômetro, hectômetro, eu vou para o quilômetro. Ou seja, eu vou pular 3 casas. Então, eu vou botar 236, a vírgula está aqui, ó, 75. Então, eu pulo uma casa. Pulei uma casa. 2 casas. Pulei a segunda casa. Pulei a terceira. Ora, já transformei, mas esse buraco aqui não pode existir. Então, eu ocupo com o 0. Então, esse valor está em quilômetro. Perfeito? Nesse exercício, calcule o perímetro da figura abaixo. Repara, o que é calcular o perímetro? É somar os lados dessa figura. Então, eu vou somar esses 4 valores. Mas veja só, eu não posso somar, por exemplo, essas medidas, pois elas estão com unidades diferentes. Tá? Então, eu tenho que transformar tudo em uma única unidade. Aí eu escolho à vontade, ou eu passo tudo para metro, ou eu passo tudo para centímetro, milímetro ou decímetro, ao seu critério. É lógico que numa prova, no concurso, você vai passar para a unidade que tiver lá nas opções. Tá? Se for uma questão discursiva, aí você que escolhe. Caso contrário, você vai se ater ao que está nas respostas. Eu, por exemplo, optei passar tudo para metro, mas não existia na pergunta nenhuma imposição. Então, vamos transformar essas medidas
para metro. Lembrando que nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então vamos começar com a primeira. Vamos passar de milímetro para metro. Lembrando que foi uma opção minha passar para metro. Nesse caso, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas. Então, eu vou andar com a vírgula 3 casas. Então, me acompanhe. 1, 2, perfeito? 3. Ora, mas vai ficar vazio aqui, então eu coloco 1, 0. Pronto. Então, agora eu vou ter 0,254 ou 40, não importa mais, metros. Tranquilo? Então, você transformou a medida que estava em milímetro para metro. Na outra, você está em decímetro e quer passar para metro. Se você está em decímetro e vai passar para metro, ora, você vai andar apenas uma casa. Então, você vai tirar a vírgula que está aqui e vai pular uma casa, vai vir para cá. Então, vai ficar 1,63 ou 30 metros. Perfeito? Transformou. Essa aqui já está em metro, então não vou me preocupar com ela. Tá? Sempre é bom deixar passar para a unidade de uma das medidas, porque a gente facilita o teu trabalho. E agora, a última medida, ela está em centímetro. Então, você vai passar de centímetro para decímetro, e de decímetro você vai passar para metro. Então, você vai pular 2 casas. Então, está aqui, 1, 2. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 0,524 metros. Pronto. Agora eu posso sim somar. Então o perímetro vai ser 0,254 mais 1,63 mais 3,45 mais 0,524. Então, o perímetro vai ser igual. A soma dessas medidas vai dar 5,858 metros. Esse é o perímetro daquela figura. Bem, na próxima aula vamos ver as unidades de massa, volume, área e etc. Tá bom? Um abraço.